E a pergunta é, por que Caim matou então Abel? A resposta de João é muito clara, porque ele não pertence a Deus, ele tinha inveja do seu irmão. O seu irmão Abel não deu motivos para ter a garganta cortada, se a gente pegar literalmente o significado de assassino aqui. Mas Caim simplesmente foi lá e fez o que fez. Aí o que João diz no verso de número 13? Irmãos, aí ele vai dirigir aos irmãos. Irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. A pergunta é, quais são as razões, né? E por que o mundo nos odeia? Simplesmente por causa da pessoa de Cristo. O mundo não precisa de 1000 motivos para odiar a igreja. Basta a igreja ser fiel a Cristo. Tem gente que diz assim, né? Vê se eu me lembro da lógica. A igreja precisa ser perseguida para crescer, né? A igreja é perseguida porque ela é fiel. Esse é o pressupor de João. Foi justamente porque Abel foi fiel ao entendimento da oferta de derramamento de sangue que o seu irmão agiu como agiu. E João olha para o seu público e diz assim, vocês também. Vocês não se admirem se as pessoas lá fora da comunhão cristã, odiarem vocês. Ele diz, sabe por quê? Porque eles estão caminhando nas pegadas de Caim. Nós não estamos caminhando nas pegadas de Caim. E ele vai explicar isso no verso 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aí aqui a tradução diz assim, aquele que não ama permanece na morte. E aí, verso 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ele está dizendo, existem 2 tipos de pessoas dentro do contexto do povo. Aqueles que não compreenderam e têm ódio contra o outro. Aquele que não pensa no bem do outro. E aqui a ideia de João é aquele que não entendeu Cristo. Ele não tem como construir bons relacionamentos com esse indivíduo, porque ele não está interessado no bem do outro. Ele sempre tem um interesse, ele sempre quer se dar bem. Ele sempre quer se aproximar das pessoas para se dar bem. Quem nunca teve aquele amigo que aparentemente parecia ser um bom amigo, se aproximou de você, mas apenas para tirar de você, para se dar bem, e depois deixou você lá. E depois, quando você precisou dele, ele ligou ajuda, virou as costas. A ideia de João é essa. Esse tipo de gente é o tipo de pessoa do mundo. Porque esse é o que eles aprenderam de Caim. E aí João faz o quê? O contraste. Se Caim, a geração de Caim, são aqueles que não entendem Cristo e não podem ter relacionamentos confiáveis, não podemos desenvolver relacionamentos confiáveis com esse indivíduo e nem amar um ao outro quanto esse indivíduo, ele vai para um outro extremo e diz, mas existe uma pessoa que demonstra pela sua vida de que tipo de amizade e cultivo precisamos ter na igreja. Quem é essa pessoa? Ele vai dizer no verso de número 16. Ele diz, nisto conhecemos o amor. Que amor? O amor que ele acabou de dizer nos versos seguintes. Amados, amemos uns aos outros. A pergunta é, pastor, com que tipo de amor eu tenho que amar o outro? A resposta de João é claro. O amor que vem de Cristo. O amor fruto do entendimento correto acerca da pessoa de Jesus Cristo. Observe o que ele diz no verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Aí você pensa que ele para por aí? Ele aplica agora aos crentes. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ele está dizendo, olha, Caim, ele tinha ódio do seu irmão porque ele tinha inveja. Ele não tinha como cultivar um relacionamento saudável com ele. Não tinha como construir uma boa amizade com Caim porque ele pertence ao maligno. Mas diz, olha, mas existe uma pessoa que nos dá o exemplo de amor que devemos dar ao outro. E ele vai falar da pessoa de Cristo. Se no primeiro momento ele fala da pessoa, de sua obra, aqui ele está focado no ato de Deus dar voluntariamente o seu filho. Existe um autor popular aqui no Brasil, acho que não está mais em alta assim, Augusto Cury. Eu me lembro que no livro dele, Os Segredos do Pai Nosso, acho que a parte 2, ele diz assim, olha, Deus sofria de uma doença intrapsíquica de solidão, e um dia na eternidade ele caiu a ficha e percebeu que precisava se relacionar. Mentira. Deus não é demente, não é retardado.
Ele estava satisfeito. O gozo celeste do Pai, do Filho e do Espírito. Mas ele criou o homem para manter comunhão com o homem. Não porque ele precisasse do homem, mas para que nós desfrutássemos da amizade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo e desfrutássemos da amizade um com o outro no contexto da igreja. João está dizendo, o amor cristão não é apenas esse amor de um sentimentalismo de chegar para o outro assim, irmão, como eu te amo. João está dizendo, é bom, mas não é suficiente. Ele diz assim, lembra que boas intenções não bastam. Caim disse isso, Abel, ó, nós dois, te amo, irmão. Na primeira oportunidade, ele corta, ele mata o irmão. João diz assim, você está no amor de Caim ou amor de Cristo? Ah, o irmão quer isso, pastor João, amor de Caim, misericórdia. Depois é um amor dos ímpios, né? É um amor de gente ímpia, né? Interesseiro, que não pode ver um bem do outro. Alguém foi abençoado, né? Não, né? Existe, infelizmente existe no contexto da igreja. Ah, irmão, recebi uma bênção, né? Passei no concurso público. Aí o outro lá, vai deixar de ser liso, misericórdia. Inveja, né? Inveja, movendo o coração do indivíduo. Quando na verdade o sentimento é se alegrar com o outro e chorar com o outro. Da mesma forma, aquele que está sofrendo, aí o outro diz assim, isso é pecado, pastor. Eu sinto na minha espiritualidade que é pecado. Vamos expulsar esse irmão para permanecer na piedade. Mentira, muitas vezes o outro está ali sofrendo, chorando, com alguma provação, precisando de um ombro amigo para conversar. E aquele mega espiritual, pseudo iluminado, diz que na verdade ele não está bem com Deus e ele que tem sangue puritano está nas alturas. Ele está dizendo, não, veja Cristo. Ele se doou, ele deu, ele agiu. Jesus não chegou e disse assim, olha, eu amo vocês, minhas ovelhas. Ele provou isso. Mas Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não amemos só de língua, né? Você fala demais, demonstre. João é direto, não, você diz que ama, mas demonstre. Você tem dinheiro, você vive bem. Olha o irmão necessitado. Você diz que ama a Deus, que tem o amor de Deus. João está dizendo, qual a oportunidade que você tem para provar isso? Aí alguém poderia dizer, mas Deus sabe, João, do meu coração. Não me julgue, João. Diz, mas a igreja julga. E a igreja tem já para preservar a pureza dela, a comunhão dela. Porque senão vira bagunça. Então demonstre isso. Ô João, mas Deus sabe que não tem condição. Ele sabe que você tem, demonstre isso. E alguém poderia perguntar, mas o que adianta, João? Por que eu tenho que fazer isso para demonstrar para os outros, João? Para provar para os outros que você entendeu a mensagem da luz. Mas João, o que faz isso? Demonstra isso. Jesus fez isso. Ele disse, eu amo vocês. Por amar vocês, eu obedeço o Pai, a glória do Pai. E essa obra atinge vocês. Ela reflete